Verificando conexão. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos dando agora aquele tempo, né, para as pessoas poderem se conectar. Aqui no Instagram, no Facebook. E eu tenho um recado para vocês também na noite de hoje. A partir da próxima semana, nós não teremos mais transmissão pelo Instagram. Então você pode seguir pelo Facebook ou você pode seguir pelo YouTube. YouTube, mesmo endereço, Alcione Jeito de Vencer. Só você entrar lá, curtir e marcar e nós vamos nos encontrar por lá. Então hoje, e ainda infelizmente em virtude dessa adaptação, né, eu não vou conseguir acompanhar os comentários de vocês, tá? Mas a partir da próxima semana nós já estamos todos conectados e resolvidos. Então vamos dando aqui algum tempinho para o pessoal poder ir se conectando, o pessoal poder ir entrando e nós já damos início à nossa atividade. Clamando a Deus, né, que possa cuidar de cada um de nós, derramando sobre nós toda a sua bênção, toda a sua sorte, de bênçãos espirituais, né, cobrindo-nos com o teu amor, cobrindo-nos com o teu amor maravilhoso e derramando sobre nós bênçãos, derramando sobre a nossa vida cura, derramando sobre as nossas vidas transformação. Ainda estamos vivendo, né, um período muito difícil, desse período de pandemia, e que nós vamos continuar rezando pelas pessoas que tanto necessitam, né, que tanto precisam da nossa presença, da nossa oração, que têm necessidade, né, de ser cuidados, de serem guiados por Deus. Que Deus possa derramar sobre todos eles a sua proteção, derramar o seu amor e derramar da sua misericórdia. Muito bem, hoje nós estamos indo para a nossa quinta live, né, onde nós fizemos uma jornada pela vida de São Paulo. Claro que nós pegamos uma jornada em 5 lives apenas de algumas situações ou de algumas realidades, né, para a gente poder trabalhar e entender a vida desse homem tão grandioso, né? Uma vida fantástica, uma vida extraordinária. Então a gente começou a fazer uma jornada e vamos encerrar essa jornada hoje. Isso também não implica, né, que nós não voltaremos a falar mais a respeito da história de São Paulo, porque ele tem N possibilidades, né, N nuances de análise na realidade da sua vida. Então, nós temos assunto para muito, muito tempo. Mas vamos encerrar esse ciclo hoje, né, dessas 5 passagens sobre a vida dele. E em outro momento, oportunamente, nós voltamos com uma reflexão um pouco diferente, uma reflexão por outro olhar, né, outra forma de perceber e outra forma de entender. Então, muito bem. Eu quero retomar, continuar dizendo para vocês, né, como eu já falei na abertura, hoje eu não vou conseguir acompanhar os comentários que vocês estão colocando no Facebook. Por quê? Porque hoje, depois de até que enfim, né, nós conseguimos uma aparelhagem diferente, né, conseguimos uma nova webcam, conseguimos mudar aqui a estrutura, né? Um dia eu vou mostrar para vocês o estúdio aqui, vocês vão dar risada, tá? Como é que ele é feito, né? E a partir de hoje, se você quiser, eu já estou transmitindo pelo YouTube. Então basta você ir lá, Alcione Jeito de Vencer, curtir a página, né, dar um joinha, tá? E por que nós estamos mudando para lá? Em virtude da qualidade das transmissões. E nós estamos deixando de transmitir a partir da próxima semana pelo Instagram. Então o Instagram não terá mais transmissão, né, ao vivo das lives. Então você vai poder acompanhar pela página Alcione Jeito de Vencer e você também poderá acompanhar
pelo YouTube Alcione Jeito de Vencer. Então, vai ficar muito mais fácil, né, para vocês poderem divulgar. Isso também trazia para nós algumas dificuldades. Por quê? Porque a gente tinha que terminar, tinha que salvar o vídeo, precisava editar o vídeo para depois publicar. E agora a gente instalou um sistema de transmissão que, ao terminar o vídeo, ele já é editado imediatamente, já é transformado e já fica à disposição tanto no Facebook quanto lá no YouTube. E a gente sabe que o YouTube tem um processo de transmissão de mais qualidade. Ele visualmente é melhor, o som é melhor, tá? Então, mas aí durante a semana nós vamos publicar tirinhas indicando o endereço novamente para vocês poderem ir para lá e poderem curtir. E aí, a partir da semana que vem, eu já consigo acompanhar os comentários de vocês, mas não se preocupe, deixe os comentários, porque sempre que termina eu vou lá ler para poder entender. Muito bem. A primeira live que nós fizemos a respeito da vida de São Paulo, o tema foi Combati o Bom Combate é hoje, né? A primeira foi Homem Igual a Nós, que foi quando nós olhamos e fomos perceber e entender que Paulo era um homem comum, como todos nós. Porque a gente fala assim, puxa, eu queria ser uma pessoa extraordinária. Aí eu lembrei-os de que existe um negócio chamado metamodelo, que nós tratamos na primeira live. O que é metamodelo? É quando você olha uma pessoa que atingiu algo na vida, que conquistou algo de diferente na sua vida, e você se modela aquela pessoa para buscar os seus mesmos objetivos. Então nós estamos fazendo essa viagem pela vida de Paulo justamente para isso, para podermos perceber que nós podemos nos modelar ao formato de São Paulo. Depois, na próxima, nós falamos: que farei? Que eu vou fazer, Senhor? Que eu faço dentro dessa história e dentro desse acontecimento? E essa pergunta foi Paulo que fez para Jesus, dizendo: e o que eu farei? E aí também é uma pergunta que nós também podemos fazer para nós o tempo todo e nos perguntarmos: muito bem, Jesus, eu te conheci, eu encontrei você, mas o que eu faço? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E aí eu alertei vocês de uma coisa: quando Deus quer dar um ministério para nós, quer dar uma função, quer dar uma atividade, você não precisa procurar, ela vem até você. As pessoas te procuram, elas dizem para você: nossa, vim conversar com você porque eu precisava de um conselho, eu vim precisar de você porque eu precisava de uma oração, eu precisava de você porque eu precisava de pedir para alguém orar por mim, pela minha cura. Então o que acontece nesse instante? Acontece que Deus está mostrando para você aquilo que é o teu chamado. Na outra live, nós colocamos a passagem pelo deserto, ou seja, a dificuldade que Paulo teve de passar pelo deserto da sua vida, de ficar 8 anos num período de deserto aprendendo, acalmando o seu coração, tranquilizando o seu coração, mesmo conhecendo Jesus, mesmo estando cheio do Espírito Santo, ele continuou evangelizando, mas havia dentro dele ainda uma explosão, um ímpeto muito forte, né? E ele agredia, às vezes as pessoas ficavam bravas, ele teve que fugir da cidade dentro de um balaio. E aí Deus leva ele para o deserto. E quantos de nós não somos levados para o deserto? Quantos de nós não vivemos o deserto da vida? E aí eu alertei-os do seguinte, que quem não vive o seu deserto não teve uma experiência transformadora de vida. É primeiro preciso aprender a viver o deserto. E hoje o nosso tema é Combati o Bom Combate. Então vamos lá. Eu vou usar os textos, né, da segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Então Paulo começa a se aproximar do seu momento final, começa a se aproximar do encerramento da sua carreira, e ele diz: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, o justo juiz naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que estiverem esperado com amor a sua aparição. Paulo, até no seu momento final, dá uma instrução para a nossa vida. Quando ele diz, combati o bom combate, ele está dizendo, eu fui um homem que me dediquei, que me esforcei, que anunciei a palavra de Deus. E eu estou terminando a minha carreira como um homem que guardou a fé, que não perdeu a fé de modo algum. E aqui tem algo maravilhoso agora, desde já me está reservada a coroa da justiça.
Aí nos vem uma pergunta. Cristão não devia ter medo da morte nunca, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque se ele tem a certeza de que ele combateu o bom combate, se ele tem a certeza de que ele guardou a fé, ele sabe que é só esperar o momento exato. Espera o momento que a coroa você vai receber. E aí São Paulo sabia muito bem de uma coisa, essa coroa não seria recebida nessa vida. Ele sabe que não é nessa vida. Ele sabe que essa coroa está para outra vida. E nós, infelizmente, nós não somos treinados para termos uma relação madura com a morte como São Paulo tinha. São Paulo estava dizendo essas frases, ele já sabia que ele ia ser decapitado. Quem assistiu o filme, né, que está aí na Netflix, vê como é que o carrasco coloca a cabeça dele sobre um tronco e desce a espada, né? A história diz que foi um machado que o decepou. Se você um dia for a Roma, você vai encontrar lá 3 olhinhos de água. E as pessoas dizem que é aonde a cabeça do Paulo caiu, pulou, bateu, nasceram 3 olhos de água que estão lá até hoje para você ir e poder ver, ter certeza de tão grandioso foi esse homem. Mas ele vai para lá sem nenhuma preocupação nenhuma. Não tem nenhuma preocupação. Por quê? Porque ele se lembrou do Estevão. Quando Estevão disse assim, Senhor, não leve em conta, eles não sabem o que fazem. E aí ele olha para aquele Estevão morrendo, alegre, feliz e glorificando a Deus. E com certeza ele se pergunta, mas o que é isso? O que está acontecendo com esse homem? Por que esse homem se comporta dessa maneira? E ele se comportava dessa maneira porque ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Que ele iria receber a coroa da justiça. E aí eu quero mostrar-lhes hoje 3 situações que levam-nos a entender que homem fantástico, maravilhoso que foi Paulo de Tarso. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Procurai vir me encontrar o mais depressa possível, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Então, se você acha que Paulo não sofreu com as tristezas do mundo, não foi rejeitado, não foi abandonado, não foi largado pelas pessoas, você está enganado. Ele está descrevendo aqui, olha, o Demas me largou. Me largou por quê? Pelo amor do mundo presente. Eu confesso que eu acho que eu não devo sentir nem um pouco perto do que Paulo sentiu. Mas às vezes eu sinto essa tristeza quando eu vejo as pessoas fazerem um acampamento, saírem de lá alegres, felizes, e de repente a fé vai esfriando e eles trocam a fé pelo mundo presente. Às vezes retornam para os seus vícios, retornam para os seus afazeres, simplesmente voltado para o mundo e esquecem daquilo que Deus tem preparado para eles. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Olha, ele está dizendo assim, todo mundo me abandonou. Uns se perderam na vida, outros foram para os seus ministérios, tocaram a sua vida em frente. Quantos amigos nós temos que nasceram conosco na fé e hoje você não encontra mais? Alguns perderam a fé, outros não. Outros mergulharam em novos ministérios e seguiram a sua vida para frente. Mas agora começa o momento maravilhoso da vida desse homem. Ele diz assim, olha, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Gente, vamos recordar uma coisa. Quando Paulo começou o seu ministério de evangelização, ele começou a desenvolver essa atividade, né, junto com Barnabé. E se você for lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, vai falando Barnabé e Paulo foram evangelizar, Barnabé e Paulo foram. De repente começa a falar assim, Paulo, ele passa a ser a primeira pessoa e não mais Barnabé a primeira pessoa. E sabe por que isso aconteceu? Porque esse jovem Marcos, numa das viagens, Paulo discutiu com ele. Houve uma discussão entre eles. E aí, o Barnabé, como grande pastor que era, com certeza olhou para Paulo e falou assim, Paulo, você está pronto, segue a tua vida em frente. Eu agora vou cuidar desse menino Marcos. Eu agora vou pastorear esse menino. Mas provavelmente esse encontro, esse rompimento não deve ter sido algo assim muito dócil. Deve ter acontecido algo diferente. E aí muitos especialistas dizem o seguinte, sabe por quê que Paulo falou
toma contigo Marco e traga-me porque me é útil, porque ele ainda precisava pedir perdão. Olha que homem maravilhoso. Está na hora da morte, combati o bom combate, mas ainda eu preciso resolver algumas coisas. Traga o Marcos, porque um dia eu não acreditei nele. Um dia eu não acreditei nele que ele podia ser um daqueles que viria escrever os evangelhos de Jesus. Eu não acreditei que ele poderia ser uma pessoa que crescesse e fosse capaz. Eu não tive paciência com ele. Traga-me ele, para que eu possa pedir perdão para ele e dizer para ele o quanto eu o amo. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, tem alguém na sua vida que você precisa pedir para trazer? Não espera esse momento aqui, tá? Não espera esse sofrimento de estar chegando à última hora para poder recompor isso tudo. Faça como Paulo fez. Pede-me, traga o menino. Eu sou muito mais velho do que ele, né? Já estou avançado na velhice. Ele ainda é um jovem, mas eu preciso dizer para ele que eu o amo muito, que ele é importante para mim. Quem sabe a hora que nós desligarmos aqui, terminarmos essa live, será que você não tem alguém que você precisa ligar e dizer assim, eu te amo? Um dia eu perdi a paciência com você. Um dia eu não acreditei no seu ministério e eu perdi a paciência e fui rude, fui agressivo. Às vezes é com os nossos filhos. Às vezes é para um deles que nós temos que ligar e falar assim, puxa, cara, você é importante para mim, eu te amo. Não espera o último momento, não. Não espera isso acontecer. Vamos seguir esse exemplo que São Paulo está nos dando. Traga para perto de você as pessoas a quem dói no teu coração e resolva isso enquanto há tempo. E aí ele continua dizendo, olha, toma contigo Marcos e traga-me, porque me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Traze-me quando vieres o manto que deixei em Troade. O que é o manto que Paulo estava pedindo? O manto que Paulo estava pedindo era a capa. A única coisa que ele tinha na vida era uma capa. Era a propriedade dele. Então ele queria, traga-me a capa. Por quê? Para aquele povo do deserto, uma capa é importante. Porque quando eles estão no deserto e o sol está escaldante, eles se cobrem com aquela capa. É a cobertura deles e protege, né, do mormaço. Quando chega a noite que o deserto esfria ao extremo, eles se cobrem com aquela capa. E essa capa faz referência a uma situação quando Jesus diz assim, seja manso e humilde de coração. O que isso significa? Ser manso. Manso tem origem etimológica na palavra mantuesco, que vem de manto. Então Paulo está dizendo assim, traga-me a capa que me envolve. Jesus está dizendo, deixa que eu te envolvo. Você tem deixado Jesus te envolver? Ou você tem esperneado de um lado para o outro? Paulo foi envolvido pela pessoa de Jesus a ponto de dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas e você? Você tem permitido isso? Pode ser que Jesus tente te envolver e você fala assim, mas eu preciso perdoar o fulano lá, o Marcos, que eu não gostei dele, eu tive problema com ele. Eu preciso perdoar o fulano no começo da minha vida, porque eu tive problema disso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Às vezes é uma série de situações de envolvimento. E isso é ser manso. E ele continua dizendo, tem que ser humilde. Olha a humildade de São Paulo nessa relação de transformação. E aí ele continua dizendo, ainda, olha, especialmente os pergaminhos, traga-me os livros que eu deixei em Carpo, traga-me os pergaminhos. Aí a pergunta a ser feita aqui, olha só, 3 pedidos só, antecedendo o momento da morte desse homem. Me traga Marcos, me traga a capa e me traga os pergaminhos. O que ele quer dizer com isso? Traga-me a minha última possibilidade de amar e de ser amado, um jovem que eu não pude entender e que eu não soube respeitar a sua caminhada e eu quero pedir perdão hoje. Traga-me a capa, que é a única propriedade que eu tenho. Não tenho nada além disso, não precisa me trazer mais nada.
mas me traga os pergaminhos. Ele estava dizendo o quê? Traga para mim a palavra de Deus. Eu não posso, mesmo estando preso, ficar distante da palavra de Deus. Aí eu lhe pergunto, como está a sua intimidade com a palavra de Deus? Como que você está? Você está íntimo dela? Você está próximo da palavra de Deus? Como que isso está ocorrendo na tua vida? Esse homem aqui, que teve uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo, encontrou-se com Jesus a caminho de Damasco, ouviu a voz de Deus vindo do céu, caiu, ficou cego, ainda no seu momento final, no seu momento derradeiro, ele diz assim: me traga a palavra, eu preciso estar constantemente mergulhado na palavra. Esses dias um amigo disse assim para mim: eu estou muito feliz, eu estou aprendendo a ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Falei assim: já andei bastante. Aí ele virou para mim e falou assim: você já leu quantas vezes? Eu falei: olha, 4 vezes inteira, em que eu, não sei se 3 ou 4, que eu parei para começar do começo ao fim. Eu falei: mas não sei quantas vezes eu leio todo dia, o tempo todo. Ainda mais agora, né, com Bíblia no celular, já abre, já olha, já estuda, já lê, né, palavra, tá? Se vocês um dia tiverem a oportunidade aqui de vir conhecer, olha, tem uma aqui, tem outra aqui. Hoje eu dei uma limpada aqui na mesa porque houve uma mudança aqui na nossa estrutura, guardei 3, tá? Mas o que você faz com tanta palavra assim? O que eu faço é, eu olho traduções diferentes, eu olho aquilo que quer dizer, aquilo que ele quer falar, né? E tomo cuidado com as traduções para você ir cada dia mais próximo do original e saber que a palavra de Deus é que pode te conduzir. Aí eu te lanço um desafio para você. Muitos católicos têm na sua casa aquele armário, né, que tem aquela Bíblia aberta grande, né, aquela grandona. Como é que ela está? Ela tem as suas páginas viradas todos os dias? Ou ela está amarelada? Alguns deixaram no Salmo 90, né, Salmo da confiança, e não mudou desde o dia que casou. Como é que está? E aí alerta-os de uma coisa. Jesus está presente na vida da igreja vivo de 2 maneiras. Jesus está presente na Eucaristia e está presente na Palavra de Deus. Então, quando você está privado da Eucaristia, vai para a Palavra. É o próprio Jesus vivo que vem ao nosso encontro, que vem estar conosco, que vem fazer parte da nossa vida. Então, não perca essa possibilidade de estar com a palavra de Deus. Não perca essa possibilidade de entrar em contato com a palavra de Deus, de modo que essa palavra possa mudar e transformar a sua vida. São Paulo sabia disso, tanto que até o último momento ele pediu: me traga a palavra, me traga os pergaminhos. Quem assiste os filmes vê ele, né, com Lucas. Fala aí, Lucas, e o Lucas vai escrevendo para ele as suas histórias, as suas cartas, mas ele não abandonava os pergaminhos que era o Antigo Testamento. O Novo estava sendo construído na história daquele momento. E ele estava ali sempre forte, firme, cuidando da palavra. Então eu lhe pergunto, como você está cuidando da palavra na sua vida? Como que a palavra está mergulhando no teu coração? Então vamos recordar 3 atitudes essenciais desse homem enquanto ele estava na cadeia. A atitude número 1, pediu para trazer-lhe até ele pessoa da qual ele necessitava pedir perdão. Aí eu te pergunto, você tem alguma pessoa que você precisa pedir perdão? Não espere a última hora. Resolva isso agora. Hoje, se for possível. Daqui a pouco termina a live, resolva isso. Liga, manda mensagem. Se for possível visitar, visita, mas resolva. Não deixa o sol se pôr sobre o seu ressentimento. E aí ele continua dizendo, olha, mais uma atitude. Traga a minha capa, a única coisa que eu tenho. Aí eu lhe pergunto, como é que está a tua relação com as tuas posses e com os teus bens?
Os teus bens estão à disposição de Deus? Ou os teus bens estão à disposição da tua própria vaidade, do teu próprio orgulho e da tua própria necessidade? À disposição de quem estão os teus bens? Não é muito fácil olhar para isso, tá? Não é muito fácil. E ainda alertos de uma coisa: às vezes a gente passa uma vida olhando para isso o tempo todo. A gente passa uma vida olhando para isso a todo instante e Deus nos dizendo: se liberta disso, se libera disso, né? Entrega, coloca isso nas mãos de Deus, faz isso acontecer de maneira livre na sua vida. Deixa o dinheiro ser livre na tua vida. Aprenda um segredo da vida. Tudo aquilo que você prende muito escapa, você perde. E aí você pode dizer assim: mas tem gente que prende muito e ficou milionária. Sim, mas e daí? Ganhou o que com isso? Perde a estrutura da família, né? Destrói tudo, tá? Morre, não leva nada. Então Paulo se relacionava com isso com uma liberdade sem igual, a ponto de dizer: já não sou eu quem vivo, Jesus, é você que está vivendo em mim. E no terceiro ponto, ele nos faz um alerta: mergulhe na palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Então eu espero de coração que essas lives de Paulo tenha despertado em cada um de vocês o desejo de conhecer a vida desse homem. Porque o conhecer a vida desse homem pode levá-los para a vida eterna, conseguir aquilo que ele tanto quis, que foi a coroa incorruptível da justiça de Deus. E ele continua lhe dizendo assim, ó: o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Não tem dúvida nenhuma aqui, não é isso? Ou seja, Deus vai retribuir você segundo a obra que você fez. Se você não fez obra nenhuma, você não tem retribuição nenhuma. Isso me faz lembrar uma historiazinha bem divertida que já me acompanha há muitos anos, né? Diz que tem uma pessoa que foi para a missa, né? E nesse dia o padre falou muito do desapego no sermão, né? De estar livre do apego ao dinheiro. E aí o que aconteceu com ele? Na hora que ele está saindo da igreja, né? Ele encontra com uma pessoa necessitada. E ele enfia a mão no bolso, tira uma moeda de 50 centavos e dá para essa pessoa. Logo depois ele saindo assim já do jardim da igreja, né? Quase toda igreja tem o seu jardim, ele encontra com mais uma e dá lá mais 50 centavos. Muito bem. Lá uma bela noite ele morre, né? E chega lá na presença de Deus. E aí quando ele está lá, ele diz assim para São Pedro: eu estou me candidatando a entrar no céu, né? E aí São Pedro fala: vamos olhar aqui no livro para ver se tem boas obras. Aí diz que Pedro começa a virar o livro e não acha nada. Aí ele fala assim: não, tem sim. Um dia o padre falou muito, eu me emocionei, doei 50 centavos. Aí o Pedro procura, eu não estou achando. Aí diz que ele falou assim: não, e ainda nesse dia, muito emocionado, eu dei mais 50 centavos para outro que tinha necessidade. Aí o Pedro falou: então, quem sabe, né, meu irmão, eu marquei R$1 e por isso que eu não estou achando. E ele foi procura e não acha. E o candidato começou a se exaltar, a ficar bravo. Não, eu tenho direito, né, eu mereço entrar. Aí diz que nisso estava tendo uma reunião numa sala ao lado, né, com Jesus, Maria, a turma toda. Aí diz que Jesus abriu a porta e falou: Pedro, o que está acontecendo aí? Olha, meu senhor, esse homem quer entrar no céu, ele está dizendo que ele fez uma boa ação doando R$1 durante a sua vida. E eu não consigo achar a anotação. Aí diz que Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, tem R$1 no caixa? Ele falou assim: tem, senhor. Devolve para ele e deixa aí para o inferno. Tá? É apenas uma historiazinha, mas que nos leva a entender o que São Paulo estava dizendo quando dizia assim: o Senhor vai te retribuir segundo as suas obras. E ele também diz assim: guarda-te também dele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Ele está dizendo lá em cima a referência que ele fez. Então guarda-te das pessoas que não querem receber a palavra de Deus. Guarda-te deles. Guardar quer dizer, fique olhando à espreita, porque você pode se misturar com pessoas que podem vir a destruir a sua fé. Meus queridos irmãos, eu rogo muito a Deus que, tanto comigo como com cada um de vocês que estão aqui,
que Deus possa dar-lhes essa condição de, na noite de hoje, abrirem os seus corações para a unção do Espírito Santo, de modo que vocês se abram ao perdão, se abram ao amor, de modo que vocês sintam-se felizes com aquilo que você tem, mesmo que seja apenas uma capa. Sinta-se feliz com aquilo que você tem. Glorifique a Deus no pouco que você tem. Se é muito, glorifica no muito. Mas eu não tenho quase nada, Senhor, só me resta uma moeda. Glorifique a Deus por isso. Glorifique, agradeça a Deus por isso. Não fica com o teu olhar voltado para a falta. Olhe para aquilo que você tem. E também desejo que o Espírito Santo de Deus suscite no coração de cada um de vocês um desejo imenso de mergulharem na palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, cobrir-nos com a tua graça e com o teu amor. Quero, meus queridos, fazer uma comunicação novamente que eu já fiz no início. Né? A partir da próxima semana não ocorrerá mais a transmissão das lives pelo Instagram. As lives serão transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Então vocês aqui, tem 10 galera aqui, ó, o Dutra, o Gustavo, né, a Vanessa, se preparem ou para nos acompanhar no Facebook ou lá no YouTube. As transmissões do YouTube são melhor, tem melhor qualidade de som, tem melhor qualidade de áudio e ela nos permite também trabalhar de uma maneira melhor para poder fazer isso. Então, a partir de hoje, a gente colocou em funcionamento uma aparelhagem nova e ela consegue juntar essas transmissões. Então, ao invés de ficar com o aparelho ligado aqui, com o outro ligado ali, que era uma loucura aqui dentro, hoje nós estamos transmitindo de uma única unidade, né, que é uma webcam centralizada, transmitindo tudo. Então, quero convidá-los para que possam ir lá para o YouTube, curtir, se inscrever na página. Nunca achei, né, gente, que depois de 1 ano e tanto de pandemia, eu ia estar pedindo para a galera, igual essa turma de youtuber, né? Se inscreve lá e dá o seu likezinho aqui. Mas estou pedindo para vocês, porque realmente esse é o caminho que as pessoas têm para ter muito mais acesso a conteúdo. Todas as lives que foram feitas durante esse período todo já estão lá no Facebook, tá? Acredito que a partir de agora vão estar lá com uma qualidade muito melhor do que aquelas que a gente já tinha no passado. Então, Deus abençoe imensamente a cada um de vocês, derrame bênçãos, sortes espirituais, alegria sobre o teu coração e ajude você a viver de forma maravilhosa essa transformação que Deus tem preparado para você, tá? Que Deus os abençoe imensamente. Fiquem todos com Deus. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só para deixá-los curiosos, a próxima live nós vamos falar de uma pessoa chamada Mefibosete. Quem já fez acampamento já ouviu, alguns já ouviram essa palestra, mas eu recebi algumas mensagens. Puxa, fala de novo daquele cara lá, fala de novo daquele Mefibosete, tá? E eu vou voltar a fazer uma transmissão para vocês, falando a respeito da vida dessa pessoa que está lá nas Sagradas Escrituras e que muitas pessoas não conhecem. Mas eu posso garantir para vocês que é algo extraordinário. Eu sou apaixonado por essa pessoa que vivia na cidade de Lodebar. Deus abençoe vocês. Aproveite e pesquise na sua Bíblia. Onde eu acho Lodebar e onde eu acho Mefibosete? Deus os abençoe e boa noite.